O Bradesco divulgou o resultado do segundo trimestre 2023, já deixa o like no vídeo e vamos conferir então. Começando com o lucro líquido recorrente, nós tivemos aqui um aumento em relação ao trimestre anterior de 5,6% e uma queda forte em relação ao período do ano passado, uma queda de 35,8%, era esperado um trimestre difícil, né? Tanto que o mercado estava esperando aqui o consenso 4 bilhões 473, veio 4 bilhões 518, veio um pouquinho acima do que o mercado estava esperando em termos de lucro, mas tem que entender o que aconteceu. A gente vai ver mais nos detalhes, a gente vê o operacional que teve um aumento de 3% em relação ao trimestre anterior, a margem financeira foi mais ou menos em linha, as provisões vieram bastante fortes, receita de prestação de serviços veio em linha aqui com o trimestre anterior e o resultado dos seguros vieram bastante forte, um aumento de quase 32%. Vamos entender então, dando uma olhada um pouco aqui na análise do que aconteceu no retorno aqui do resultado da empresa, foi bem em linha com aquilo que a gente vinha falando, né? As margens, o que aconteceu aqui? Ficou um pouquinho de queda, mas quase que estável. A dinâmica é a seguinte, uma queda na margem com os clientes, por quê? Um dos pontos aqui é o banco está sendo cauteloso em relação aos empréstimos, ele vai ter que tomar conta dessa inadimplência, né? A inadimplência que está tomando foco aqui, nas margens com os clientes. Enquanto a margem com o mercado vem melhorando por conta da estabilização da Selic, que aliás vai melhorar ainda mais porque agora a Selic está caindo, né? Então o banco ele não tomou conta tão bem disso no passado, mas agora ele vai ser beneficiado com a queda aí da Selic, né? O pior vai ficando para trás em breve. Enquanto as provisões, ele está apanhando bastante, né? Mais provisões ainda do que um trimestre que já fora bastante alto, o primeiro trimestre, né? Prestação de serviço melhorando um pouquinho, a despesa piorando um pouquinho, e aqui o grande brilho que foi o resultado dos seguros, né? E aí nós temos então o lucro líquido recorrente, olha o quanto que a participação na atividade de seguro já representa do banco, 52,5%. É basicamente uma seguradora agora, não é mais um banco, né? A participação do financeiro, 47,5%. Muito impressionante aqui como não só o resultado crescendo aqui dos seguros, mas como a situação do banco está um pouco complicada neste momento, né? Mas o ROE chega então a 10,9 nesse momento. E olhando então a margem financeira, nós temos exatamente a margem com o cliente piorando 1,8, a margem aqui com o mercado melhorando bastante, né? Mas ainda está no negativo, porém 96 negativo é bem melhor do que 312, né? Enquanto a gente vê as provisões ganhando um peso gigantesco na carteira do Bradesco. Essa modificação aqui, quedinha aqui na variação com a margem com clientes, é diante do volume, né? E diante do spread. Então ela está emprestando um pouco menos, está sendo mais cautelosa, o spread também acaba diminuindo um pouco, ela está sendo mais seletiva aqui no que ela está emprestando, né? E aí o que acabou ajudando um pouquinho, compensando, foi a quantidade de dias maior, ou seja, poderia ser um pouquinho pior ainda esse resultado aqui. Analisando a carteira de crédito do Bradesco, nós temos uma queda de 1,2% nas pessoas físicas, 1,2% nas pessoas jurídicas e nos demais produtos 8,3%, sendo que mais caiu aqui, 12% dentro dos demais produtos, foi exatamente o rural. Mas justamente o rural costuma ser forte, né? Uma queda de 15,4% para 13,6%. Curioso aqui, precisa saber mais detalhes do banco porque que ele fez isso, mas o fato é que crédito rural teve aqui um declínio forte. O lado positivo fica por conta do consignado, que também é bastante resistente em relação à inadimplência, teve um aumento aqui, em meio à carteira caindo, ela teve um aumento, enquanto a parte de veículos e crédito pessoal teve aqui uma queda, né? Olhando a inadimplência do banco, nós temos aqui micro e pequenas e médias empresas chegando a 7% ainda, o que eu acho surpreendente, o como o banco não foi bom nessa parte aqui de empréstimos para pequenas e micro e médias empresas, né? Realmente foi muito forte essa inadimplência, enquanto a gente vê pessoas físicas também forte, mas aí beleza que praticamente todo mundo está sofrendo um pouco aqui, né? 6,7%, mas o banco também está com uma inadimplência um pouco acima também aqui, né? Enquanto no modo geral a carteira está com 5,7% de inadimplência, né? Puxado para baixo pelas grandes empresas, a gente fica um pouquinho alto por causa da Americanas, quando a gente limpa fica 0,7%. Então, nas grandes empresas está excelente, microempresas está bem ruim e manteve ainda o bem ruim, né? Enquanto pessoas físicas está apertado, mas a gente até entende aí, né? Todo mundo sofreu um pouco, principalmente o Bradesco. Mas na foto dos 15, 90 dias, que é um pouquinho aí da inadimplência futura, vamos assim dizer, parece dando um respirozinho aqui, né? Pessoas físicas, tá dando efeito, olha só. Isso aqui, essa inadimplência é a futuro 90 dias, né? Quando eles continuarem inadimplentes, vão para cá. Então, tá interessante aqui, né? Deu uma melhoradinha um pouquinho.
E as provisões para inadimplência estão em números recordes, 10,3. É um recorde. No quarto trimestre ela fez 10, que foi bastante coisa. No primeiro fez 9,5. Nos outros, no ano 2022, 5,3. 2021, 3,5. Então teve um número recorde de provisões. A não ser que a gente conte Americanas, aí realmente aquela foi o recorde, né? Mas sem contar Americanas, foi muito forte essa inadimplência, tá? E falando do índice de cobertura, né, o quanto está coberto aqui em relação às provisões de inadimplência, está bastante ok, né? 164 aqui, ficou praticamente em linha com o trimestre passado, vem em queda, mas é normal, ele já foi muito cauteloso no passado esperando isso acontecer e está tranquilo. Então, sem grandes problemas aqui, a gente até vê a cobertura acima de 90 dias aqui, excluindo as 100% provisionadas, deu até uma aumentadinha, né? Tá ok na cobertura, carteira em atraso aqui, ó, como está aumentando a inadimplência, olha só, é muita gente, né? Então, olha isso aqui, é uma alta infinita. E, assim, o banco está fazendo bastante provisões, né? Também só faltava ele fazer tantas provisões e a cobertura não está suficiente por enquanto, né? Mas está aí, ok, vamos ver se não piora a situação. O próprio Bradesco e alguns analistas de mercado dizem, né, que o Bradesco vai chegar à inadimplência topo, provavelmente, talvez, nesse segundo trimestre de 2022. Quem sabe, veremos mais à frente, né? Provavelmente sim. Prestação de serviços, então, foi bem ok, né? Que tranquilinho, manteve aqui os números, né? Beleza? Enquanto as despesas, nós tivemos aquele aumentinho de 2,2, né? Ele explica aqui que foi reajuste, 10% de benefício, 8% de salário, teve também processos trabalhistas, indenizações, mas está tranquilo aqui. E quando a gente observa o lucro líquido e o ROI da parte de seguros, aí olha só como foi bom, né? Deu um salto aqui, o lucro recorde, o brilho principalmente aqui na parte de vida e previdência, mas foi bom em praticamente tudo, olha só. Bradesco, Vida e Previdência refletiu esses bons números, a manutenção do faturamento em alta, a melhora da sinistralidade e o aumento do resultado financeiro com a Selic, né? Mas a Selic vai cair, vai dar uma pioradinha aqui do lado, mas mesmo assim tá muito bom aqui. Bradesco Saúde foi aumento do faturamento, melhora do índice de sinistralidade e comercialização, também foi muito bom. E capitalização, que foi o único que teve uma queda, é reflexo da redução das receitas, então aqui foi um pouquinho ruim, né? Tudo bem. E aí nós temos elementares e outros, que é reflexo do crescimento do faturamento, melhora do índice de sinistralidade, aumento do resultado financeiro e manutenção do índice de comercialização. Então foi muito bem o banco em diversos quesitos aqui na parte de seguros. Não tem o que reclamar em relação ao trimestre anterior, teve uma evolução muito boa. E quando a gente compara a parte de seguros do banco, nós tivemos uma melhora em relação a qualquer trimestre que a gente queira comparar, mas em específico ao trimestre anterior e ao segundo trimestre de 2022, nós temos uma melhora na parte da pandemia, natural, e melhorando isso aqui até em algum momento zerar, né? Beleza. Nós temos uma melhora no resultado financeiro, que é a questão da Selic, aí a gente tem, mas não foi um salto tão grande assim, né? Porque a Selic já estava nas alturas aqui, mas mesmo assim ainda foi melhorando gradativamente. Isso aqui vai depois diminuindo por conta da queda da Selic que está acontecendo agora, a partir já de agora, né? Mas assim, isso aqui tende também a compensar pelo operacional, que vai impulsionar. Quando a economia girar mais, vai melhorar o operacional. Falando do operacional, que é o mais importante, tivemos aqui um salto muito grande em relação ao trimestre anterior e também em relação lá ao ano passado, em relação a qualquer trimestre. O operacional seria o mais importante, né? Então, realmente o resultado foi bom do Bradesco. Quando a gente observa o índice combinado, ele melhorou bastante em relação ao trimestre anterior. Ele nem é um índice combinado fantástico, mas assim, já teve uma evolução, tá bastante estável aqui o banco, né? Só comentando aqui a parte de digitalização, ele vem fazendo muito mais negócios via app, olha só, aumentando o crédito consignado, a previdência, então isso aqui favorece, né, o crescimento da carteira de crédito, para não crescer ainda menos do que vem crescendo, porque está tendo uma desaceleração no crédito, porque ela está sendo mais cautelosa. Então isso aqui eu acho que dá uma ajudadinha, né? A Ágora, a plataforma de investimentos, teve um crescimento de 22% de ativos sob custódia e clientes 14%. Eu acho que eles tinham que investir mais aqui em propaganda da Ágora, né? A gente ouve pouco aí da Ágora. Enfim, temos aqui a Next também aumentando o volume transacionado, também aqui a quantidade transacionada, a Digio também vem aumentando. Então ele vem aumentando aqui, embora ele não faça tanta propaganda aí como eu acho que ele deveria fazer. Mas enfim,
E o Banco Bradesco atualizou o guidance para 2023, ou seja, as projeções que ele vê de seus resultados no ano. Isso aqui é muito importante, mexe demais com as cotações, aí, com a expectativa do mercado, né? Então a gente vê as despesas para provisões. Hoje a gente está vendo ali que ele está meio que no topo, tá? Porém, ele mantém aqui a expectativa, até porque deve reduzir no próximo semestre, né? Então ele mantém aqui a expectativa, de repente, quem sabe realmente diminuir a inadimplência, ele pode até surpreender a gente, mas por enquanto mantém dentro. Resultados seguros, olha só como foi bom, realmente foi bom, de 6 a 10 ele passou para 21 a 25, né, conforme eu estava ali animado com a parte de seguros. Nós temos as despesas operacionais, que foi ok ali, mas ele está mantendo uma perspectiva até mais positiva para o ano, né? Enquanto a prestação de serviço não está evoluindo dessa forma, mas ele mantém, porque provavelmente ele acredita aí que vai atingir isso aqui no próximo semestre, né? Enquanto aqui a margem financeira, ele tem aqui então um declínio, tá? Um declínio considerável de 7 a 11 para 2 a 6. Enquanto a carteira de crédito expandida, 6,5 a 9,5 vai para 1 a 5. Isso tudo é por conta da inadimplência, que faz ele ser pressionado aqui nas suas concessões de crédito. Então ele está sendo aquela velha história, mais cauteloso para não ferrar na inadimplência ainda mais. De qualquer forma, é um guidance que foi projetado para baixo. O mercado, muitos analistas até previam isso, e aí a gente vai ver como é que o mercado vai reagir. O seguro foi muito bom, na minha opinião, me surpreendeu quando eu vi o resultado. E eu não me surpreendi aqui porque a gente já vinha falando, né? Poderia realmente dar uma piorada, porque ele está sendo cauteloso para não pegar na inadimplência. E aí a inadimplência tá ali, não tá bonita ainda não, tá? Vamos ver se realmente vai diminuir no segundo semestre. Tá ali pesadinha, né? E na escolha entre ações do BBDC4 e BBDC3, precisa ter um pouco de cautela, porque o comportamento dessas ações recentemente tem sido aqui meio descolado. Ora o BBDC4 descola para cima, ora o BBDC3 que descola para cima. No último um ano foi um momento de busca de equilíbrio. Podemos ver que nos últimos 12 meses fechados, sem escolher uma data mais apropriada, 12 meses fechado, uma queda de 2,5% no BBDC4, enquanto o BBDC3 teve uma alta de 6,2%. Isso fez com que as duas ações tivessem um equilíbrio maior. Embora possamos ver aqui um PVP, antes da atualização dos resultados aqui no Investidor 10, tá? Um PVP de 0,96 para o BBDC3 e 1,09 para o BBDC4, e isso é porque o BBDC3 paga 10% a menos de dividendos, então é normal ele ter um pouco de desconto, mas não pode ser um desconto exagerado que o transforme num dividendo maior do que o BBDC4. Neste momento, vamos dizer que está quase empatado, a gente compara aqui o yield, né, atual, 6,17 do BBDC3 contra 6,01 do BBDC4, mas ainda tem um descolamento em favor do BBDC3, porque vale destacar que o BBDC3 são as mesmas ações que o controlador tem, e o BBDC3 também tem um diferencial bônus aqui para quem gosta muito, é o tag along, né? Que o BBDC4 não oferece na mesma proporção. Como a gente pode ver, BBDC4 tag along de 80% e BBDC3 tag along de 100%. Mas para ser sincero, isso é uma coisa, o tag along não é uma coisa que eu ligue tanto, porque dificilmente, inclusive, o Banco Bradesco vai ser comprado, né? Mas é algo aí a ter em mente, né? O outro ponto aí sim, a grande vantagem do BBDC4, que é uma liquidez maior, que dá para operar com mais facilidade com opções. O BBDC3 também dá para operar com opções, eu tenho o BBDC3, eu opero com opções lá, mas o 4 tem uma liquidez maior, e é por isso que, como aconteceu um pouco mais de equilíbrio recentemente, eu tô já planejando aqui em algum momento mudar o BBDC3 para o BBDC4, só porque para mim eu opero com opções. Quem não opera com opções, eu acho que, como está um dividendo um pouco maior na 3 e a mesma ação do controlador, eu acho que faria mais sentido, né? Mas aí vai da estratégia de cada um. Então, na minha opinião, o resultado do Bradesco na parte de banco foi ruim, porém ruim dentro do esperado. Eu vou dizer ainda, na minha opinião, dentro do limite do meu esperado. Se fosse um pouquinho pior, seria ruim, mas a gente vê uma janela de melhorias à frente, tá? Em relação às seguradoras, foi positivo, foi melhor do que o esperado. Então, em linhas gerais, dá para dizer que o resultado do Bradesco foi neutro, mas com uma expectativa de melhor à frente. Aí a gente tem que acompanhar dia a dia. Vamos ver como é que o mercado vai reagir amanhã. É difícil de dar um palpite exatamente por esse mix de emoções aqui do resultado. Deixa o like no vídeo e comenta o que você acha que vai ser das cotações do Bradesco amanhã e o que você achou do resultado.
Um abraço, até o próximo. Valeu!